Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glorifica ao Senhor, igreja. Quantos estão preparados para esse dia? Você já pensou, se for hoje, no momento que você estiver orando, de joelhos, em igreja, na virada do ano, Jesus está voltando, igreja, aleluia. Jesus, Ele está mais perto do que nós podemos imaginar. Bendito é o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais um ano em sua presença. Agradecer ao Senhor por estar congregando com os irmãos, por ter sido bem recebido, eu, a minha família, durante esse tempo, pelo carinho dos irmãos. E desde já quero, antes da meia-noite, já desejar a todos um feliz ano novo, um ano cheio de prosperidade, de paz, de amor, de saúde. Amém, queridos? E eu quero rapidamente trazer aqui aos amados irmãos uma palavra, uma reflexão daquilo que o Senhor, não só aquilo que Deus fez por nós durante todo esse ano. Hoje já é o último dia do ano de 2022, mas dentro daquilo que nós vivemos esse ano, nós vamos pensar e repensar o que fizemos de certo, vamos continuar fazendo, amém, queridos? O que fizemos de errado, vamos procurar corrigir. E eu quero trazer, e essa palavra não deixa de ser uma promessa de Deus para nós. E se falando de promessa, eu gostaria que os irmãos tomassem posse desse ano de 2023 como uma terra que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós vamos começar a possuir a partir dos primeiros minutos do dia 1º agora, a partir das 0 hora, e eu quero meditar com os amados uma promessa que está aqui, Deuteronômio. Abra comigo a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo de número 11. E eu quero que você tome posse desta promessa, em nome de Jesus. Quantos gostam de ouvir aqui uma promessa de Deus? É bom? Sim ou não, igreja? É bom ou não, igreja? Amém, pensei que eu estava sozinho. Quantos gostam de ouvir aqui uma promessa de Deus? É muito bom. Quando você está num culto de oração, de repente Deus levanta um vaso, como dizemos, né? Alguém, e fala contigo, Deus fala contigo, te traz uma promessa. É bom ou não é? Gente, parece que nós somos renovados. É muito bom. Mas eu gostaria que os irmãos também entendessem que toda promessa, segundo as Escrituras Sagradas, amados, ela é seguida de uma ordem. Toda promessa, ela é seguida de uma ordem. Basta e cabe a nós fazermos o quê? Ouvirmos, não apenas nos posicionarmos, mas obedecermos. Então entenda, essa palavra que eu vou ler, esse versículo que eu vou ler com os irmãos, relata uma promessa que Deus já tinha feito para o povo. Eles estavam andando no deserto, estavam próximos a chegar à terra prometida, estavam próximos, só precisavam passar um último limite, que era o Jordão, e começar a conquistar. E você pode ver que logo após, não é, esse livro, essa repetição das leis, você já encontra o livro das conquistas do povo de Israel, ou do povo hebreu, quando eles começam a conquistar aquela terra que o Senhor já havia prometido. Amém, queridos? Quando Deus fez uma promessa lá em Gênesis capítulo 12 para Abraão, Deus fez uma promessa, Ele confirmou em Isaac, estabeleceu em Jacó. E o povo então, neste momento, neste contexto, eles estão passando por um período difícil, mas mesmo passando num período difícil no deserto, Deus sempre estava com o seu povo. Amém, queridos? De dia,
não é? Numa nuvem de noite, numa coluna de fogo. E Deus ainda neste livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, Ele fala ao povo, Ele fala aos homens, e Ele também começa a relembrar ao povo tudo o que Ele tinha feito antes, desde quando Ele tirou o povo do Egito até este momento. E veja o que diz aqui quando o Senhor fala desta promessa, capítulo 11 e o versículo também de número 11. Deus diz assim: mas a terra que passais a possuir é o que, amados? Terra de montes e da chuva dos céus beberá as águas. Verso 12 diz assim: terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Ou seja, uma terra que o Senhor tem cuidado, o Senhor preparou, está cuidando, está guardado. Amém, queridos? Quantos creem que 2023 é isso que o Senhor tem preparado para você? O Senhor tem cuidado de 2023 para nós. Ele diz assim: os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, sobre essa terra, o que? Continua. Desde quando, igreja? Desde o princípio até ao fim do ano. Deus então está dizendo ao povo: a terra que vocês vão passar a possuir em breve é uma terra de montes e vales, chuva dos céus, das chuvas vocês beberão, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, e os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente. Você crê que o Senhor continuamente está olhando para você? Amém? Quando você deitar, quando você levantar, por onde você for, onde você passar, e o Senhor diz assim: os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, sobre essa terra, continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Então nós vamos começar 2023, daqui a alguns minutos, o Senhor cuidando de nós. Assim como Ele esteve conosco, quantos podem agradecer a Deus do início até o fim deste ano? Assim o Senhor tem preparado para nós. E como que era essa terra? Você sabe como que era essa terra? Era uma terra que manava leite e mel. Era uma promessa. Ainda que tivessem ou habitassem pessoas indevidamente, o Senhor tiraria para que o seu povo possuísse. E o Senhor está dizendo para eles o seguinte: olha, vocês vão possuir, mas antes, lembra que eu te disse, toda promessa ela é seguida de uma ordem. Então é muito bom eu receber no fim do ano uma palavra profética. Este ano vai ser um ano de bênção, de prosperidade, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai guardar, eu creio, graças a Deus. Mas há um segredo, amados, há um princípio espiritual muito importante, que nós precisamos nos atentarmos a isso. E qual é a principal ordem que o Senhor nos dá, ou o que apenas o Senhor espera de nós para o ano de 2023? A promessa é essa. Você sabe qual é a promessa que Deus fez para você? Talvez tem promessas, eu creio, eu tenho promessas que Deus fez na minha vida há décadas, ainda não se cumpriram, mas eu creio que vão se cumprir, porque os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente. Amém, amados? No tempo do Senhor. Mas qual é o principal segredo que eu encontro neste texto, para que as bênçãos do Senhor, elas começam a ser desencadeadas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida financeira? Vamos lá. Leia comigo a partir do primeiro versículo. O que diz a palavra do Senhor? Antes que o Senhor falasse da promessa, o que ele diz no versículo 1? Amarás, pois, quem? O Senhor, teu Deus. E o que mais? E guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Eu tenho uma promessa,
Eu creio na promessa, os olhos do Senhor estão sobre ela, continuamente, do início ao fim do ano. Mas o que o Senhor me ensina? O que Ele espera de nós? Vamos lá. Primeiro, amar a Ele. E o que diz mais aqui? Guardar a sua observância. O que é isso, amados? O que é observância? É o cumprimento fiel da sua palavra ou dos seus mandamentos. Então veja, tenho a promessa, vou tomar posse da promessa. Se toda a promessa é seguida de uma ordem, o que o Senhor nos ensina desde o primeiro versículo? Então, guardarás a sua observância, os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Jesus mesmo disse o seguinte: todo aquele que vem a mim e ouvir a minha palavra, eu assemelho a quem? Ao homem que constrói a casa sobre aquele que ouve e obedece, aquele que ouve e observa, aquele que ouve e pratica. Eu assemelho aquele homem que constrói a casa sobre a rocha, cava bem fundo e coloca os seus alicerces na rocha. Virão as tempestades, os ventos, a correnteza, baterão com ímpeto na casa, mas ela não será abalada. Por quê? Está firmada onde? Por que está firmada na rocha? Porque os alicerces estão bem fundos. E o que significa isso? Todos aqueles que ouvem e obedecem. Eu vou repetir: eu tenho uma promessa, eu vou tomar posse dessa promessa, eu creio nessa promessa. Deus me deu, Deus já me deu, Deus já me prometeu. Amém, querido? Não é que Deus vai me dar, Ele já nos deu. Escuta aqui, não é que Deus ia dar essa promessa, Deus já tinha dado. E Ele vai dizer, Ele está dizendo: a terra que vocês vão possuir é uma terra, amém? Que eu tenho cuidado. Versículo 8 diz assim, do versículo 2 até o versículo 7, o Senhor está relembrando ao povo tudo aquilo que Ele já tinha feito no deserto, todos os milagres. Guardai, pois, o que? Todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos ofereceis, e entreis e possuais o que? A terra que passais a possuir. Versículo 9, ele ainda diz assim: e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou aos vossos pais, dá-la a eles e a sua semente, terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Amém, queridos? Falando em obediência, qual é o maior exemplo, ou quem foi o maior exemplo de obediência na Bíblia? Jesus. Repita comigo: Jesus. Jesus era Deus, sim ou não? Também era homem? O que diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9? Vamos ler? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 5. O maior exemplo de obediência é aquele que nos ensina, aquele que nos guia, aquele que nos guarda. Versículo 8 e 9 diz assim: o maior exemplo de obediência foi Cristo. Amados, sendo Deus, era necessário obedecer? Ele era Deus. Mas o que nos diz aqui a palavra? Verso 8: ainda que era, Hebreus capítulo 5, verso 8, igreja, ainda que era filho, o que ele fez? Aprendeu o que, gente? Não entendi. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O maior exemplo de obediência, Jesus, que veio para nos perdoar, para nos salvar, para nos libertar das garras do diabo, nos livrar da morte e do mal. Por tudo aquilo que ele padeceu, ele sabia que ia padecer. Por tudo isso, ele teve que aprender o quê?
a obediência. Amém, queridos? E ele, depois de ter sido consumado, ou depois da sua morte e ressurreição, o que diz aqui a palavra? Verso 9: sendo ele consumado, ele passa a ser o que agora? A causa de eterna salvação. Para quem? Para quem, igreja? Para todos que lhe obedecem. Você quer obedecer Jesus? Amém ou não? Estou sozinho? Amém ou não? Amém. O que Jesus nos ensinou durante todo o ano de 2022? Discipular sem? E o que Ele nos ensina? Mateus capítulo 28, eu encerro essa mensagem. Nós vamos começar um ano falando sobre evangelização, evangelismo, pregar a palavra. Amém, amados? Bendito é o nome do Senhor. Lá em Deuteronômio 11, depois você lê com mais tempo, leia em casa, amém? Lá em Deuteronômio 11 você vai encontrar o Senhor falando para o povo: ensine isso aos seus filhos. Eu encerro em Mateus capítulo 28, versículo 18, dizendo: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, onde? No céu e na... portanto, ide... O que está escrito aí, irmãos? Ide e ensinai. Deus falou para o povo no deserto: ensine aos seus filhos. Jesus diz aqui: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias. Você viu aquela promessa de Deuteronômio 11? Todos os... Jesus diz o que aqui para nós? Todos os... Obedeça. Quer tomar posse das promessas de 2023? Obedeça. Essa é a palavra-chave para o início de 2023, próspero, abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Feliz ano novo a todos.